Olá, eu sou Tatiana Tavares, gerente atuarial de desenvolvimento e comercialização de produtos do Certos. Essa gravação está sendo realizada em maio de 2026 e tem por objetivo apresentar as modernizações ocorridas no Plano Serpro 2, mais conhecido como PS2. As modernizações do PS2 trouxeram novas regras, mais controle e proteção para o seu patrimônio financeiro. O PS2 vem sofrendo uma evolução contínua, que podemos dizer que iniciou lá em 2020, quando tivemos um grande avanço nos benefícios. O auxílio-doença passou a ser garantido para aposentados pela Previdência Social até os 75 anos de idade. E, além disso, a renda, o benefício de auxílio-doença, ele foi garantido um benefício mínimo de 10% da média dos últimos salários. Isso era uma demanda antiga dos participantes, que já eram aposentados da Previdência Social, que, ao se depararem em uma situação de doença, ficavam desamparados pelo plano PS2. E os avanços, né, continuaram, a partir de 2021, as contribuições de risco, aquelas contribuições feitas pelos participantes ativos para custear os benefícios de riscos do plano, como o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, essas contribuições, que historicamente eram bastante caras, elas foram regredindo desde 2021, progressivamente, até que, desde 2025, elas estão suspensas e a sua manutenção da suspensão está prevista até março de 2027. Então, vejam só, o PS2, ele vem sofrendo melhorias desde 2020. Agora, em 2026, em abril de 2026, nós estamos dando o maior passo rumo à flexibilização do seu futuro. A Previc, órgão regulador e fiscalizador dos fundos de pensão, aprovou as alterações do regulamento do Plano PS2. E por que nós fizemos a alteração do regulamento do PS2? Primeiramente, nós tínhamos que atender à resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar número 50, que exigiu algumas modernizações e flexibilização para os institutos do plano, o BPD, o autopatrocínio, a portabilidade e o resgate. Mas o Serpros foi muito além dessa obrigação legal. Ele adaptou o regulamento para garantir benefícios práticos e diretos, blindando o seu patrimônio e dando a você controle absoluto sobre a sua estratégia. E eu vou mostrar aqui que alterações, que modernizações foram essas. Essas mudanças, nós separamos elas em 3 pilares. Primeiro, em termos de melhoria dos benefícios, com a desvinculação da Previdência Social para a concessão da renda da aposentadoria programada. Foram observados agora nova hierarquia de herdeiros. Além de melhoria dos benefícios, o plano agora ele está com mais flexibilidade. A portabilidade integral, agora ela é em menor tempo. O resgate integral para invalidez, novas possibilidades para os participantes que optam pelo benefício proporcional diferido e pelo autopatrocínio. Também teve um outro pilar que ajuda na nossa organização financeira. Opções flexíveis de resgate integral, regras inéditas de resgate parcial e introdução da portabilidade parcial.
Começando pelo primeiro pilar, que é a melhoria dos benefícios, nós tivemos mais autonomia no seu tempo e segurança jurídica absoluta para sua família. Com a desvinculação da Previdência Social. Antes, para você ter uma renda de aposentadoria programada pelo PS2, você tinha que ter pelo menos 50 anos de idade, ser desligado da sua empresa, o SERPRO ou SERPROS, ter no mínimo 60 contribuições para o plano, mas obrigatoriamente deveria estar aposentado pela Previdência Social. Agora, você, com 50 anos, pode se aposentar, precisa se desligar do patrocinador da empresa, ter as 60 contribuições ao plano, mas não precisa estar aposentado pela Previdência Social. Nós desvinculamos a renda de aposentadoria programada à concessão de renda de aposentadoria por tempo de serviço pela Previdência Social. Basta vocês apresentarem esses 3 requisitos: idade mínima de 50 anos, estar desligado da empresa e ter 60 contribuições ao plano, que você já pode requerer a renda de aposentadoria programada. Então, na prática, você vai decidir quando começa a receber a sua renda mensal vitalícia, independente do tempo de previdência social. Uma outra melhoria de benefícios é que agora o patrimônio permanece na sua família. Hoje, para você receber a renda de pensão por morte ou o pecúlio por morte, você precisa ter beneficiários, no caso do recebimento da renda de pensão por morte de ativo, ou ter designados no caso de recebimento de pecúlio por morte. Agora, se você não tem esses 2 designados ou beneficiário, antes o saldo ficava para o plano PS2. Nós atendemos a demandas de participantes e fizemos uma alteração, uma melhoria no regulamento do plano para que o seu saldo de conta não se perca. E aí foi observada uma nova hierarquia. Então, nós temos os designados para pecúlio e os beneficiários para pensão por morte, que nós cadastramos no plano. Com a nova regra, na ausência dos designados e dos beneficiários, o seu saldo de conta vai para os herdeiros legais, habilitados via ação judiciária, inventário cartorial ou formal de partilha. Por última instância, o seu saldo de conta, na sua falta, vai para o espólio do participante, respeitando os prazos legais. Então, na prática, acaba o risco de perda financeira. Essa nova redação garante proteção jurídica total ao seu patrimônio familiar. Então, o seu saldo não se perde. Na sua falta, ele vai para os beneficiários cadastrados no plano para fins de pensão. Na ausência de beneficiários, vai para os herdeiros legais e, em última instância, vai para o espólio. Então, repetindo, se você é participante ativo e falece, os seus beneficiários vão receber uma renda de pensão por morte de ativo. Na ausência de beneficiário para receber a renda de pensão, o saldo da conta individual vai para os herdeiros legais. Na ausência de herdeiros legais, vai para o espólio do participante. Da mesma forma, o pecúlio por morte, no falecimento de um participante ativo,
ele vai para os designados cadastrados no plano. Se esse participante ativo não tiver designados para o recebimento do pecúlio, o saldo de conta do participante vai para os herdeiros legais ou, em última instância, para o espólio do participante. Indo para o segundo pilar, encerrando aqui o pilar de melhoria de benefícios e entrando no pilar da flexibilidade. Então, na prática, essa modernização ocorrida no PS2, agora em 2026, ela traz menos carência, mais portas abertas para você movimentar seu recurso quando a sua vida muda. Vamos entender melhor isso? A portabilidade integral, ela passa a ser, ter a possibilidade de ser mais rápida. Então, o prazo de carência para aportar 100% dos seus recursos para outro plano, dentro ou fora do Serpros, ele despencou. Antes, você tinha que ter 3 anos de contribuição para poder portar 100% dos seus recursos, né, a portabilidade integral, para outro plano de previdência. Agora, com apenas 1 ano, você pode fazer a portabilidade integral de 100% dos seus recursos. Então, na prática, você tem mais agilidade para adaptar sua estratégia previdenciária sem se prender a prazos longos. Uma outra modernização que o PS2 trouxe, né, essa alteração do PS2 trouxe, foi nos casos de invalidez. A suspensão do contrato de trabalho por invalidez agora passa a ser equiparada à perda de vínculo com o patrocinador. Pela regra antiga, nós só tínhamos um caminho, um único caminho. Nós deveríamos pedir aposentadoria por invalidez pelo plano, logicamente vinculado à aposentadoria por invalidez da Previdência Social. Agora você pode escolher receber aposentadoria por invalidez pelo plano ou fazer o resgate integral do seu saldo de conta, sem cumprimento de carência nenhuma. No entanto, é importante esclarecer que se você faz essa opção de resgate integral pelo saldo resgate integral do saldo de conta, você tem que formalizar a sua recusa da aposentadoria pelo plano e ali, naquele momento do recebimento do saldo de conta, cessa todas as obrigações do plano com você. Então, assim, na prática, no momento delicado de saúde, você ganha autonomia, você escolhe, né? Se uma grande quantia em suas mãos fizer mais sentido para o seu tratamento ou para a família, o dinheiro é seu. Uma outra flexibilidade trazida nessa alteração regulamentar, nessa modernização do PS2, é para os optantes pelo BPD ou pelo autopatrocínio, né? Os optantes pelo BPD são aquelas pessoas que se desligam do patrocinador e optam em permanecer no plano, só que sem fazer contribuições. O saldo dessa pessoa fica aqui e até o momento lá da aposentadoria, ou se essa pessoa quiser depois, ela pode resgatar, né, fazer o resgate integral, e o autopatrocínio é aquela pessoa que não cessa as contribuições. Ele continua no plano, pagando a parte da patrocinadora. Então, antes, quem optava pelo BPD ou autopatrocínio tinha as opções limitadas e o acesso bloqueado a movimentações parciais. Agora, com essa nova regra do regulamento, quem está em BPD e quem está em autopatrocínio
também vai poder ter o resgate parcial liberado e a portabilidade parcial liberada. Tudo isso sem precisar encerrar a sua participação no plano. Então, na prática, você saiu da empresa ou pausou as suas contribuições, seu dinheiro continua rendendo no PS2, só que agora você pode usar parte dele ao longo do caminho. Indo para o terceiro pilar, o terceiro pilar trata da organização financeira. Resgates parciais e opções de pagamento projetadas para dar fôlego ao seu orçamento. No resgate integral, você tem novo controle sobre a forma de pagamento. Se você encerrar o vínculo e decidir resgatar 100% do seu saldo, o momento de receber esse valor é moldado por você. Você passa a ter duas opções. O recebimento em cota única, programada. Você pode adiar o recebimento em cota única por até 90 dias. Ideal para ganhar tempo para organizar projetos pessoais ou planejamento tributário sem pressa. Mas você tem uma outra opção, que é o recebimento parcelado, né? Você pode dividir o resgate total em até 12 parcelas mensais e consecutivas. Ideal para garantir fluxo de caixa e estabilidade no orçamento familiar nos primeiros meses pós-desligamento. E a outra revolução trazida pela alteração do regulamento do PS2 é o resgate parcial. Você não precisa mais sair do plano para acessar parte do que acumulou. E aí, vale uma explicação, né? O resgate parcial, ele é das contribuições feitas para o PS2. Que contribuições são essas? As contribuições básicas e variáveis, as contribuições espontâneas e os recursos portados. As contribuições que tiveram origem lá no PS1 não são objeto do resgate parcial. Então, você tem 4 opções de resgate parcial. Recursos que têm origem, né, do seu saldo de conta, que tem origem das contribuições básicas e variáveis vertidas por você, é importante, é a parte do seu saldo de conta, cuja origem é de contribuições básicas e variáveis que você fez e não do patrocinador. Hoje, você pode fazer o resgate parcial de até 10% da soma do saldo das contribuições básicas e variáveis. Esse limite de 10%, ele é estabelecido pelo Conselho Deliberativo. Esse limite é revisitado anualmente, sendo que o Conselho vai determinar o limite anualmente, mas a legislação estabelece um teto de 20%. Então, hoje, o limite é de 10%, mas todo ano esse limite vai ser revisitado. Ele pode ser alterado para mais ou para menos ou mantido em 10%, mas não pode ultrapassar 20%. Então, repetindo, hoje você pode resgatar até 100% dos recursos oriundos das contribuições básicas e variáveis vertidas por você. Mas, para isso, exige uma primeira carência, que são 60 meses de inscrição ao plano. Você precisa estar inscrito no plano por 60 meses para realizar o primeiro resgate parcial de recursos oriundos de contribuições básicas e variadas vertidas por você. Após o primeiro resgate parcial, você precisa cumprir mais 36 meses de plano para poder fazer novos resgates. Então, a cada 36 meses,
serão os próximos, permitidos os próximos resgates parciais. Mas é muito importante esclarecer que no primeiro resgate você pode resgatar até 10% da soma de tudo que você tem até hoje no plano, só que no próximo resgate parcial, além de observar 36 meses de carência, você só vai poder resgatar apenas o saldo das novas contribuições básicas e variáveis realizadas após o primeiro resgate parcial. A outra parcela do seu saldo de conta que o regulamento permite fazer resgate parcial são as contribuições espontâneas feitas ao PS2. Você pode resgatar até 100% no resgate parcial, até 100% das suas contribuições espontâneas, e não tem carência. Você pode fazer isso a qualquer momento, você pode resgatar 100% das contribuições espontâneas feitas ao PS2. Uma outra parte do saldo de conta que você pode resgatar são os recursos portados que têm origem de previdência aberta ou de seguradora. Você pode resgatar até 100% desses recursos portados sem carência, né? Então, isso também, a qualquer momento, você pode resgatar os recursos portados de previdência aberta ou seguradora. Você também vai poder resgatar os recursos de origem de outras entidades fechadas, mas só pode resgatar, a legislação impõe, não foi o SERPROS que estabeleceu, que os recursos portados que podem ser resgatados no resgate parcial são aquelas portabilidades que foram recepcionadas pelo PS2 após 1º de janeiro de 2023. Mas uma coisa é importante, a legislação não permite o resgate parcial da parcela do patrocinador, tá? Então, você que trouxe recursos de outro plano de previdência, você vai poder fazer o resgate parcial desses recursos, mas só a parte das suas contribuições. A parte da contribuição do patrocinador não pode ser fruto de resgate parcial. E aí você pode resgatar até 100% dessa parcela. Mas tem uma carência. Precisa que esses recursos, além da portabilidade ser de recursos portados a partir de 1º de janeiro de 2023, para você poder fazer resgate parcial desses recursos, você tem que ter 36 meses da data da portabilidade desses recursos. Agora, se esses recursos vierem de um plano instituído, a carência é zero, tá? E depois de observado esses 36 meses, você pode resgatar esses recursos portados a qualquer tempo. E aí, tem uma coisa muito importante que a gente chama do checklist da decisão do resgate parcial. Uma vez que você opta pelo resgate parcial, você tem que escolher fazer a sua opção tributária, se vai ser pela tabela regressiva ou progressiva. Mas uma vez escolhido a opção tributária, no resgate parcial, essa opção não pode ser desfeita. Então, se você escolher uma tributação progressiva, todos os próximos resgates parciais, eles serão o desconto do imposto de renda. Muito importante, gente, no resgate, todo resgate, toda vez que você coloca a mão no dinheiro,
não é o Serpros, né, que desconta, é a própria Receita Federal, você tem que pagar incide imposto de renda sobre esses valores do resgate parcial. E aí, o imposto de renda, ele tem lá a tabela regressiva, né? Como o próprio nome diz, que à medida que o tempo passa, o imposto reduz, ou você tem a tabela progressiva, que está muito mais ligada ao montante que você está resgatando. Mas, uma vez feito o resgate parcial, naquele momento ali, você vai ter que escolher qual é a sua tabela. E essa escolha é irreversível. Só que é muito importante, você tem que lembrar que, de repente, a melhor opção de imposto para o resgate parcial de hoje pode não ser a melhor opção para a sua aposentadoria amanhã. Então, você tem que planejar com cuidado. A gente, inclusive, aconselha que antes de fazer o resgate parcial, procure a nossa área de relacionamento para que eles possam auxiliar nessa escolha. Por exemplo, nós iremos disponibilizar um simulador de resgate parcial, mas hoje, na área restrita, já existe um simulador de aposentadoria que nesse simulador, inclusive, já diz a opção tributária para você, progressiva e regressiva. Então, dá uma olhada lá que, de repente, no simulador do resgate parcial, e a melhor opção está dando, de repente, a progressiva no resgate parcial, mas lá na frente, para aposentadoria, a opção melhor pode ser a regressiva. Então, é bom observar, é, fazer com bastante cautela, fazer simulações, pedir ajuda da nossa equipe de relacionamento para que essa opção de hoje não prejudique você amanhã, quando for requerer a sua renda de aposentadoria. Uma outra observação é que, para você fazer o resgate parcial, se você tiver débitos de empréstimo, se tiver inadimplente com empréstimo no Serpros, do valor resgatado, serão descontados automaticamente esses débitos que estão vencidos de empréstimo, tá? Então, se você está inadimplente, na hora que for fazer a conta do valor que você vai resgatar, é importante verificar, porque se você tiver inadimplente, será descontado do valor resgatado, né, os débitos de empréstimo. E uma outra situação que é importante, que a gente vai observar, é o seguinte: no resgate parcial, você tem, né, direito a resgatar até 10% do seu saldo de conta, que teve origem das suas contribuições básica e variável. Você tem direito a resgatar 100% do seu saldo de conta, que tem origem de contribuição espontânea. Tem direito a resgatar 100% dos recursos portados, observado as regras lá para os recursos portados de previdência fechada. Você tem direito a tudo isso, mas o valor que você resgata parcialmente, o limite, ele vai observar o seguinte: eu não posso ter, o, o sistema ele vai apurar se o saldo que vai ficar no seu saldo de conta individual, ele precisa ser igual ou superior ao empréstimo que você tem no plano, para aqueles que têm empréstimo, tá? Por quê? Porque a garantia do empréstimo hoje é o saldo de conta. Então, você pode resgatar, fazer o resgate parcial, mas o que ficar lá no seu saldo de conta, né, o valor remanescente, tem que ser suficiente para cobrir o seu empréstimo atual, tá? E se você está inadimplente, já sabe, né? A gente vai descontar. Eu sei que muita gente está nos procurando com a intenção de fazer o resgate parcial justamente para quitar o empréstimo. Muito legal.
Então, para isso, você precisa, antes de optar também pelo resgate parcial, ver junto à área de relacionamento, qual é o valor do empréstimo, caso você queira quitar ele hoje, tá? E aí, indo para a portabilidade parcial. Então, também, indo no terceiro pilar, além do resgate parcial, onde você vai ter acesso ao dinheiro, né? E pagar imposto de renda com isso, existe também a possibilidade agora, que foi introduzida, de você fazer a portabilidade parcial, né? Você tem, que a gente chama de ter a possibilidade de fazer movimentações estratégicas do seu dinheiro. Você tem liberdade para ajustar a sua estratégia ao longo do tempo, movimentando parte dos recursos para fora do plano, mas sem renunciar à sua inscrição. E, né, principalmente a paridade das suas contribuições. Porque, gente, com a portabilidade e com o resgate parcial, você se mantém no plano, né? Você não se desliga, você só se desliga no plano quando você resgata 100% dos seus recursos ou quando você porta 100% dos seus recursos. E o que você pode portar parcialmente? Pela legislação, você só pode portar até 100% das suas contribuições espontâneas, feita ao PS2, e valores já portados anteriormente, tanto de entidade aberta quanto de entidades fechadas. Aí você pode portar, na portabilidade, você pode portar tudo, né? E aí não tem carência para essas opções. Você pode fazer portabilidade a qualquer momento. Então, assim, na prática, você tem flexibilidade para fazer estratégias diferentes com o seu dinheiro. Mas também, né, regra de ouro, também na portabilidade parcial, assim como no resgate, débitos de empréstimos vencidos são abatidos e o saldo remanescente mínimo também será exigido. E aí, aqui a gente fez um resumo didático. Se você quiser, você pode fazer o print desse mapa de impacto prático da sua jornada, né? Então, quais foram as mudanças no regulamento? Aposentadoria sem depender do INSS. Qual foi o benefício na prática? Mais autonomia para decidir quando começar a receber sua renda no PS2. O resgate parcial, você tem acesso e liquidez sem abrir mão da sua aposentadoria amanhã. Portabilidade parcial, mais liberdade para movimentar estrategicamente seu recurso sem renunciar à paridade contributiva do patrocinador da sua empresa. A portabilidade integral acaba podendo ocorrer mais rapidamente, porque a gente reduziu a carência de 3 anos para 1 ano. Para os optantes pelo BPD e o autopatrocínio, acaba aquele dinheiro engessado, né? Mesmo você estando fora da empresa. Então, você também tem outras flexibilidades, que é poder fazer o resgate parcial e a portabilidade parcial. O resgate integral em casos de invalidez, né? Então, você tem mais poder de escolha em um momento delicado da sua vida. Mais segurança para herdeiros e família. Então, o fim do risco da perda financeira, o seu saldo não se perde. E o resgate integral mais simples e direto, né? Com novas formas de recebimento do resgate integral. Então, assim, na prática, o regulamento está trabalhando a seu favor. Você acabou de ver, né, todas as ferramentas para blindar o seu patrimônio e maximizar a sua liberdade. E se você tiver alguma dúvida, você pode encaminhar para o nosso Fale Conosco. Acessando lá no Fale Conosco no nosso site. E também você pode ligar para o nosso 0800, né, 0800 721 1010, ou pelo próprio WhatsApp, que nós teremos enorme prazer em atender.
Nós deixamos aqui a íntegra do regulamento, aqui nesse QR Code, se vocês quiserem ver a íntegra do regulamento. E não esqueça, nós em breve disponibilizaremos um simulador do resgate parcial e nossa equipe de relacionamento está aí à disposição para vocês, tanto participantes quanto não participantes, que queiram aproveitar esse momento de grande modernização do plano para aderir ao PS2. Muito obrigada.